Porque existem decretos que Deus só pode mudar agora no mês de agosto, ou a partir de. Se você deixar para depois, deixar para agora não, fizer corpo mole, pode ser que você perca grandes oportunidades de mudar decretos da sua vida. Então, agosto será o mês do posicionamento. Ouça isso. Posicionamento é algo que nem todos conseguem ter. Existem pessoas que elas até se posicionam, até começam bem. Mas daqui a pouco a fragilidade delas vai fazendo com que elas vão parando no meio do caminho. E o evangelho não é sobre como você começa, é sobre como você termina. Jesus disse: quem perseverar até o será. Ele não diz quem começar, ele diz quem não desistir. Pergunta para essa pessoa: você vai continuar ou você vai parar? Então, entenda uma coisa. O evangelho, eu vou falar algo aqui, pode ou não? Ô Camila, consegue vir para cá, para tu pegar vídeo hoje também? Bota outro microfone aqui em mim, que é você e o Lucas para fazer ali um bate-bola ali, rapidinho, conexão os dois. Hoje eu vim afiado, porque domingo eu não preguei, então estou cheio de Deus aqui para entregar. Amém ou não? Você veio no culto certo. Vivemos hoje uma geração, eu vou falar. O patrão não pode corrigir o funcionário que fica dodói. O pai não pode corrigir o filho, que o filho... Tem um amigo meu, ele mora em Portugal, quase ele foi preso. E eu vou te falar o porquê. É um pastor. Ele corrigiu a filha foi falar dele na escola. E lá é socialismo. A polícia bateu, foi na casa dele. Ele falou: amigo, na minha casa mando eu. Os meus filhos seguem as regras que eu aprendi, que é o certo para eles. Ouça isso, se você ceder à pressão popular, você não chega a lugar algum. Eu vou falar de novo. Se você ceder, se você não aguentar o tranco, você vai parar a qualquer momento. Você vai parar, você vai parar a qualquer momento. Então, hoje vai ser 2. Eu tenho uma mensagem muito boa. Desde o mês de junho que eu estou com ela. Ela fala sobre as filhas de Zelofiade. Tem aí? Eu vou falar sobre elas. 5 mulheres. Quantas? Mais alto. Que mudaram a história da humanidade. Talvez você nunca leu esse texto. Talvez você nunca nem ouviu falar desse nome. Então nós iremos falar sobre elas hoje. Ouça com atenção. Pode tirar para mim, por gentileza. Daqui a pouquinho nós vamos ler esse texto. Por que agosto é o mês do posicionamento? Porque é o mês onde muitos param. Onde muitos desistem. Onde muitos começam a olhar para trás. Por quê? Porque dali 5 meses já começa a entrar um novo ano. Então alguém que até agora não aconteceu nada na vida dele, sabe o que o diabo fala? Não dá mais tempo. É melhor você parar. É melhor você desistir. Mas deixa eu te falar uma coisa, pode ou não? A palavra de Deus diz: melhor é o final das coisas do que o começo delas. Evangelho nunca foi sobre como eu começo. Evangelho sempre será onde eu chego, como eu chego, as condições que eu chego. Deixa eu te falar algo, posso ou não? Você não vai parar, você não vai desistir. Pode estar caindo o mundo ao seu redor. Deus vai te fazer chegar no lugar que Ele te prometeu. Eu estive em Belém da Judeia, e eu fui visitar o lugar que Jesus ele esteve, é uma caverna. Veja, hoje depois de 2000 anos,
aquele lugar é feio. Quem tem claustrofobia não consegue entrar naquele lugar, porque é um ambiente escuro. Pensa numa caverna, um negócio meio úmido, lá no campo dos pastores, em Belém da Judéia. E quando eu estive lá, eu fiquei horrorizado. E isso porque eu já visitei muitos lugares em Israel, mas aquele lugar eu fiquei horrorizado. Eu entrei naquele lugar, um lugar estranho, esquisito. E ali eu fiz uma oração. Eu falei assim: Senhor, tanto lugar para Jesus nascer, para Ele vir. Ele nasceu aqui. Ele veio nesse lugar, o nosso Rei e Salvador. E o Espírito Santo falou algo ao meu coração. O Espírito Santo falou assim: onde Ele está agora? Eu falei: assentado à destra do Deus Pai Todo-Poderoso. E ali Deus falou algo comigo. Não importa como você começa, importa como você vai terminar. Em Jó diz: todavia o seu princípio terá sido difícil, mas o teu final será muito abençoado, muito próspero. E eu quero profetizar sobre a sua vida, que você terá o melhor final do ano da sua vida. Amém? Abre um pouco para mim o microfone aqui no altar, por favor. Números, capítulo de número 26. Enquanto você procura Números, eu sei que tem gente que nunca leu esse livro, tanto que a página vai estar colada. Números, capítulo de número 26. Enquanto você procura, vamos aos recados da semana, aos recadinhos. Sexta-feira agora, nós temos reunião de voluntários, a nossa ceia de voluntários. Aí alguém fala: mas não é a primeira sexta do mês? Sim, esse mês é diferente. Esse mês será no segundo. É sempre na sexta-feira que antecede a Santa Ceia Geral. Então, sexta-feira agora nós teremos a nossa reunião de voluntários. É o alinhamento com aqueles que servem, com aqueles que fazem parte, com aqueles que estão à disposição do reino. Jesus disse assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus não disse isso para quem queria segui-lo, mas sim para quem queria se tornar discípulo. Porque carregar a cruz é papel de discípulo. Negar a si mesmo é papel de discípulo. O seguidor, eles vinham até Jesus, Jesus multiplicava os pães e os peixes, eles comiam e iam para casa. E o discípulo ajudava a carregar a cruz. Subia no monte para orar com Jesus. E Jesus disse o quê? Ide e fazei discípulos. Ide e fazei. Então, nós temos aqui um culto especial para todos os discípulos, aqueles que são discípulos do reino. Diga graças a Deus. Domingo agora é o dia dos filhos. Diga: domingo é dia dos filhos. Diga assim: o dia do pai na casa do pai. Domingo o culto será 1h30 de culto. Quanto tempo? A Santa Ceia vai ser ministrada às 9 horas da manhã. Vou chegar às 9h10, vai ficar sem ceia mais um mês. 9 da manhã, a ceia vai ser entregue ali na porta. Então chega cedo. Nós vamos começar o louvor, nós vamos ministrar a ceia, eu vou ministrar uma palavra profética e você vai ir para sua casa abençoado. E por que esse mês nós alteramos o calendário para realizar no domingo, no segundo domingo, a Santa Ceia? Porque domingo é dia dos pais. E deixa eu te falar uma coisa: você sabia que essa data de dia dos pais é uma data pagã? É uma data que foi intitulada a um Deus. É lógico que o Brasil assumiu essa data e hoje é um dia muito importante. A gente celebra a vida do nosso pai, a gente celebra a vida, os filhos celebram a vida dos pais, a mulher que tem um marido, ela celebra a vida do pai. Ou seja, qual é o nosso pai? É Deus, o nosso Pai Celestial. Então, antes de nós nos assentarmos com o nosso Pai, ou antes de nós nos assentarmos com a nossa família, nós iremos nos assentar com o nosso Pai Celestial que nos dá a vida eterna.
Então diga assim: primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então é por isso que domingo agora a ceia do Senhor será às 9 da manhã, o dia do Pai, na casa do Pai. E quem é salvo não perde a Santa Ceia. Bora para a palavra? Amém? Vai lá. Números, capítulo de número 27. É 26. É 26 e o 27. Gente, eu acho que domingo eu vou dar um testemunho. Posso ou não? Quem gosta de testemunho aí? Você crê que Deus faz? Crê ou não? Eu não sei se eu falo agora. Não, eu vou falar sexta para os voluntários. Primeiro, sexta. Amém ou não? Alguém viu um vídeo lá eu pagando o telão lá no cartão, não entendeu nada. Eu vou falar na ceia esse testemunho. Pode ou não pode? Você crê que Deus honra a palavra que sai do altar? Você crê que Deus usa profeta nessa terra? Então não perca essa Santa Ceia. Eu vou contar o testemunho e você. Eu vou colocar na tela um negócio aqui. Olha, se não aumentar a sua fé esse domingo, irmão, pode desviar já. Pode desviar. Não precisa esperar carnaval, não. Pode desviar agora já. Se não aumentar a sua fé esse domingo. Bora para a palavra? Vai lá, Números 26, 33. Números 26, 33. Quem pode ler com a gente aí? Toda igreja, lê na tela aqui. Vai lá, toda igreja. 1, 2, 3. Ele não tinha, senão... Malá, Noa, Oglá, Milra e Tirza. Ok, Números 27. E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de Iosef, de José. E esses são os nomes das suas filhas: Mahalá, Nohá, Roglá, Milra e Tirza. E se apresentaram diante de Moisés. Deixa eu ler aqui na minha. E puseram-se diante de Moisés, e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: o nosso pai morreu no deserto, e não estava ele entre a congregação dos que congregaram contra o Senhor, na congregação de Corá. Mas ele morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família? Porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a sua causa perante o... não foi para o vizinho? Não foi para o pai, para a mãe? Não foi não? Foi para quem que ele levou? É aqui que está a diferença. Por que você não rompe? Ao invés de você levar para Deus, você quer levar para as pessoas. Quer mudar o seu posicionamento? Aprenda a apresentar-se diante de Deus. Eu vou te explicar o porquê que elas fizeram isso. As filhas, olha, vamos lá. E Moisés levou a sua causa perante o... E falou o Senhor a Moisés dizendo... O que é que Deus disse? Vamos ler o que é que Deus disse. Olha o que Deus disse, leia comigo. Não, pera. Todo mundo lê. Vamos lá, bem bonitinho aqui, ó, na tela, vai lá. 1, 2, 3. Falam o quê? Falam o quê? Aquilo que elas estão pedindo era proibido diante dos homens. Mas qual o testemunho que Deus dá delas? Elas estão certas.
Vamos lá. As filhas de Zelofeade falam retamente. Certamente lhes dará possessão de herança entre os irmãos de seu pai. E a herança de seu pai farás passar a elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança, a sua... Pera, o que Deus fez aqui? Deus mudou a lei. Deixa eu ler esse negócio para você entender. Vai lá. E se não tiver filha, então a sua herança dareis aos seus irmãos. Porém, se não tiver irmãos, então dareis a sua herança aos irmãos do seu pai. Se também o seu pai não tiver irmãos, então a sua herança dareis ao seu parente, aquele que lhe for o mais chegado da sua família, para que possua. Isto aos filhos de Israel será por estatuto de direito. Será o quê? Por estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Se quiser fechar a Bíblia, abrir o seu caderno ou o seu bloco de notas, isso é importante. Consegue diminuir o vento aqui? Só o vento. Israel está às portas da terra prometida. Um povo que acabara de sair do Egito, com a mente escravizada durante 430 anos. Lógico que durante 430 anos eles não foram escravos. Aproximadamente uns 100, 200 anos eles sofreram a escravidão. Ok? Quando mudou-se a dinastia, mudou-se o decreto também. Agora, Israel está às portas de entrar na terra prometida. E a terra estava sendo dividida entre as tribos. Veja que houve uma divisão das tribos. Então, Manassés, Efraim, Zebulon, Naftali, Dan, Aser, Gade, Judá, Issacar, Benjamim. Foram divididas as tribos. E quando chega na família de Zelofeade, na vez dos filhos de Zelofeade receber a herança da terra, pasmem, eles não tinham nada para receber. Imagina você se esforçar a vida inteira e não construir nada. Imagina você ter uma vida de santidade a vida inteira na igreja e não ser salvo. Imagina você trabalhar a vida inteira e quando você chegar lá no final dos seus dias, você saber que o seu patrão não pagou o seu fundo de garantia e INSS. Não tem nada lá para receber. Você está entendendo? Imagina você se esforçar a vida inteira, caminhar debaixo de um princípio a vida inteira, e quando chegar na hora de receber, eita, agora eu vou tomar posse, aleluia. Chega lá e falar, pera, seu nome não está aqui na lista. E agora? Não dá, não está aqui. Eu procurei, Zelofeade, ele não deixou filho, não tem direito à herança. Naquele contexto em Israel, o herdeiro seria somente o homem. A mulher não tinha direito a nenhuma herança. Você sabe que a lei da Sharia, inclusive na Avenida Paulista aos domingos, eles colocam uma tenda distribuindo ao Corão e querem instituir no Brasil a Sharia. Você sabe que nos países muçulmanos a mulher não tem direito a nada. Se ela falar eu quero divórcio, ela não pode divorciar, ela só se divorcia se o marido quiser. Você sabia que dentro desses países, quando a menina ela é nova, eles cortam o ímen da menina para ela não sentir prazer. Alguns países são assim, Egito, Arábia Saudita, vários, onde tem essa fé muito enraizada. Então, imagina naqueles dias, no meio de um deserto, a mulher não tinha valor.
Então, ou seja, se é tanto que o sonho de um pai nesses dias era que o filho fosse homem. Porque ter uma filha mulher, naquela época, seria uma vergonha. Tanto que o mikve de purificação, quando nasce um filho homem, são aproximadamente 7 dias. Quando nasce uma filha mulher, para a mulher se purificar, é mais de 40. Até hoje. Até hoje. O menino se apresenta ao 8º dia. E a menina não pode. É depois de 40. Até hoje em Israel. Então, naqueles dias onde, veja, não é que o machismo imperava, era a regra, era o patriarcado da época que regia desse jeito. Alguém aqui tem aquele avô raiz nordestino? Tem ainda ou não? Ou teve? Como é que era a criação? No fio do bigode. Era ou não era? Agora, isso porque o seu avô é recente. Agora, coloca aí 300 anos para trás. Era bem pior. Agora, coloca aqui, ó, mais de 4.000 anos. Imagina como era para uma moça. Essas moças não tinham ninguém. Tanto que, ouça, naqueles dias, se tornar viúva era uma vergonha. Por quê? Quando, um exemplo, você é casada e o seu marido morre, você era obrigada a casar com o irmão dele. E se ele não tem irmão, então você seria uma viúva. Para onde é que você ia? Para o arraial das viúvas. Onde era? Fora do convívio social. Fora do convívio. Por quê? Porque era assim. Mas o que acontece aqui? Israel está entrando na terra prometida. E a herança era dividida entre os homens. Você vê que as filhas de Zelofeade, elas chegaram diante de Moisés, diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes de toda a congregação. Pergunta assim, quem eram os príncipes? Era o chefe de cada tribo. Eles eram intitulados os príncipes, ou seja, cada tribo, Judá, Zebulon, Naftali, Dan, Aser, Issacar, Benjamim, Manassés, Efraim, todas as tribos tinham um líder, um cabeça, ok? Então as terras estão sendo divididas entre os líderes, ouça isso, imagina aqui, lá, sabe aquela reunião de diretoria lá da tua empresa, onde você trabalha, que você não pode passar nem no corredor quando o seu chefe está lá? Aquela reunião zona top. Imagina assim, o presidente da república vir aqui hoje. O povo não passa nem na rua, eles fecham tudo. É assim ou não é? Era mais ou menos isso. Eles estão numa reunião ultra importante. Ninguém pode entrar lá. Ninguém pode se aproximar. Por quê? Quem está lá? Moisés, o sumo sacerdote Eleazar, aleluia, e os chefes de cada tribo, ou seja, o responsável de representar a sua tribo. Essas mulheres, elas ficam sabendo da divisão das terras. Só que elas não têm direito à herança. E o que é que elas pensam? Se nós não temos direito à herança, para nós não nos tornarmos escravas de ninguém, vamos lá pedir para nos deixar morar na terra dos nossos irmãos. Quem são os irmãos? Os outros descendentes de Manassés. Elas foram. E a história diz que se um homem morresse sem filhos, o seu nome desapareceria na distribuição das terras. Agora veja, Zelofeade morreu no deserto, não deixou filhos homens, e aparentemente aquela família estava destinada a desaparecer na história. Diga assim, mas Deus estava prestes a mostrar que Ele honra quem se posiciona. Quem era Zelofeade? O nome Zelofeade em hebraico é Tselofihad. Tselofihad,
que possui uma interpretação que significa proteção contra o medo ou sombra que vence o temor. Mesmo morto, ele deixou um legado que suas filhas decidiram preservar. O que isso significa? Existem pais que deixam patrimônios, existem outros que deixam princípios para os filhos. Eu profetizo, você será alguém que vai deixar um legado, você vai deixar princípios em um nome poderoso de Jesus. São 5 moças, 5 filhas, e são 5 nomes. Quais são os nomes? Maulha, Noha, Hogla, Milha e Tirza. Por que o senhor falou assim? Porque em hebraico se pronuncia assim. Tanto que tem um shopping em Jerusalém, aquele que nós fomos, que chama-se Malcha, que faz referência a esse nome. Nós lemos nessa tradução Makla, Noá, Ogla, Milca e Tirza, ok? Agora, cada nome significa uma coisa. Malcha significa fragilidade. Provavelmente, ela nasceu em um tempo muito difícil, porque os filhos carregavam nomes da situação que estava acontecendo naquela época. E quem carrega um nome ligado à dor tornou-se um instrumento de mudança. Ou seja, esse nome, essa mulher, ela nos ensina que a nossa fragilidade não define o nosso destino. Porque o nome dela significa fragilidade. Mas ela foi lá diante de Moisés e se posicionou. Não, você não pegou a mensagem. O nome dela, ela traz no nome um decreto. Ou seja, é alguém que nasceu para ser frágil. O nome dela, a história dela já dizia isso. Nasceu para se tornar alguém frágil. Mas ela mesma, com toda a fragilidade, ela se achegou diante de Moisés e se posicionou. O segundo nome, Noá, significa movimento, descanso ou consolo. Tem gente que põe nome em filho homem. Esse nome, é ou não é? Ele pode ser homem ou mulher, mas eu não colocaria. Ok? E o que significa? Descanso, consolo. É a mesma etimologia, a mesma raiz do nome de Noé. Enquanto muitos ficam parados, Noa representa quem decide avançar. Hogla significa perdiz. O que é perdiz? Uma árvore, uma ave. A perdiz era conhecida por proteger ferozmente os seus filhotes. Então isso significa coragem e proteção. Milha significa rainha ou conselheira. Mesmo sem possuir herança, ela carregava um nome, uma identidade. O nome dela já anunciava o quê? Dignidade. Por quê? Existem pessoas que ainda não possuem, ainda não conquistaram o que Deus disse, mas elas já carregam uma identidade profética daquilo que Deus declarou sobre a vida delas. Amém? Tirza significa prazer, beleza ou favor. Depois da luta, depois do posicionamento, depois de honrar o legado do pai, sabe o que aconteceu? Veio o favor sobre a vida delas. Observe algo incrível aqui nessa história. Os nomes contam uma história. E tudo que está na Bíblia não está ali por um acaso. Ah, é bonitinho o nome, vamos colocar. Não. Parece até uma sequência espiritual. E qual é a sequência? Fragilidade, movimento, coragem, realeza e favor. Qual o significado dos 5 nomes? Fragilidade, movimento, coragem, realeza e favor. Deixa eu te explicar esse negócio, pode ou não? Quem sai da fragilidade, quem decide se mover, quem enfrenta a batalha, quem descobre a sua identidade, certamente terminará vivendo o favor de Deus. Não, se você não der glória, eu paro. Eu vou falar de novo para você pegar. Quem sai da fragilidade, decide se mover, enfrenta a batalha, descobre a identidade,
terminará vivendo o favor de Deus. Ei, eu estou pregando desde a hora que eu subi. Eu disse que evangelho não importa como eu começo. Como é que começa? Fragilidade. Vai, amigo, vem comigo, vem. Vamos lá, ó. Como é que começa? Fragilidade. Alguém olha para o começo e diz, não chega a lugar nenhum. É pequeno, vai parar no meio do caminho. Mas como é que terminou? O favor de Deus alcançou. Não, você não está entendendo. Eu vou profetizar. Não importa se você começou com dificuldade, com fragilidade. O que importa é que o favor de Deus irá te alcançar daqui para frente. Ainda que você não tinha direito a nada, Deus está dizendo, eu vou honrar com a minha palavra sobre a tua vida. Diga, fragilidade, movimento, coragem, realeza e favor. O nome da primeira filha, Malcha, é o quê? Fragilidade. Alguém poderia olhar e dizer assim, deu ruim. As pessoas olham para você, talvez desesperado, pensativo, e elas podem dizer assim, ó, deu ruim. Mas diga assim, se o favor de Deus estiver sobre a minha vida, eu vou chegar onde Ele determinou. Eu profetizo, você não vai parar desse jeito. Você não vai ficar sem receber a herança daquilo que Deus te prometeu. O teu princípio pode ter sido difícil, você pode ter tentado parar, ter desanimado, mas assim diz o Senhor pela minha boca essa noite: o favor de Deus irá te alcançar pelos próximos dias. Dá glória, crente. Ó, por que o favor de Deus alcançou elas? Porque elas eram bonitas? E colocaram aqui uma foto, só tem cabelo bom aqui. Até cabelo loiro na época, ó, aqui, ó. É ou não é? Porque elas eram perfeitas? Hã? Não? Porque o nome delas era bonito? Porque o favor encontrou elas? Diga assim, quem se posiciona no lugar certo, Deus encontra ele. Não foram elas que encontraram o favor, foi o favor que teve um encontro com elas. Eu profetizo, se você não, é o que Deus falou para Josué: Josué, se levanta, não olha nem para a direita nem para a esquerda, continua, vai para o lugar que Deus determinou. Se você não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, o favor de Deus irá te alcançar. Diga assim, quando o favor de Deus encontra, o improvável acontece. Entenda uma coisa, igreja. Tem coisa que não acontece porque você é bom. Ah, eu sou muito bom. Não, não é. Nem Jesus disse que era bom. Um dia chamaram Jesus de bom e falou: eu bom? Eu não. Bom é meu pai. Nem Jesus aceitou ser chamado de bom. Está escrito na Bíblia. Ele diz: bom é meu pai que está nos céus. Tem coisa que acontece na sua vida, não é porque você estudou muito, porque tem gente que estudou mais que você e não chegou. Eu conheço pessoas que têm 4, 5 faculdades e trabalham de motorista de aplicativo. É uma vergonha? Não. Mas é porque as portas não abriram para ele. E eu conheço pessoas que fizeram a pior faculdade, a mais baratinha, a EAD, e entrou na melhor empresa. O que é isso? Favor. E o favor não depende de quem você é, mas depende de quem está com você. Diga, por quê? Porque o favor não é meu nem seu. O favor é dele. E quando ele olha para alguém e diz: o meu favor irá te alcançar, está para nascer quem possa impedir o favor de Deus de nos alcançar. Coloca as mãos sobre a sua cabeça, eu profetizo: o favor de Deus vai te alcançar. O favor de Deus vai alcançar sua família. O favor de Deus vai alcançar seus filhos. O favor de Deus vai alcançar os seus negócios, o seu trabalho, o seu business. O favor de Deus irá te alcançar. Elas tinham pai,
Diga, pai é intercessor. Pai é protetor. Elas não tinham ninguém para protegê-las. Elas não tinham ninguém para colocar-se diante dela e dizer, eu vou te ajudar. Elas não tinham. Mas diga assim, o favor de Deus alcançou. Essa mensagem ela carrega alguns princípios. Eu gostaria que você anotasse. Primeiro, o pai delas morreu. Sim ou não? Sim ou não? Elas nunca reclamaram do pai. Elas nunca culparam Moisés. Elas nunca culparam a cultura da época, que era o seguinte, mulher não tem direito à herança. Elas nunca culparam Deus. Elas levaram a sua causa ao lugar certo. Veja, elas chegaram diante de Moisés, verso 2, você lê na sua Bíblia, elas chegaram diante de Moisés, diante de Eleazar, diante dos líderes de toda a congregação. Números 27, 2, puseram-se diante de Moisés. Puseram-se diante de, diga, puseram-se diante, não contra. Existe uma diferença entre você se posicionar com rebeldia e rebelião e você se posicionar com entendimento. Elas se posicionaram, se puseram diante de Moisés, não contra Moisés. Veja, elas se posicionaram e não foram contra o que Moisés falava. Mas elas perguntaram, será que nós não podemos fazer assim? Existem diferentes tipos de posicionamento. Olha a referência que elas dão. O nosso pai morreu e não morreu na rebelião de Corá. O que elas estão dizendo aqui? Eu não sou rebelde. Põe o texto. Olha lá, nosso pai morreu no deserto e não estava entre a congregação dos que se congregaram contra o Senhor. Na congregação de Corá. Lembra de Corá, Datã e Abirão? A terra abriu e engoliu todo mundo porque eles se rebelaram contra Moisés. Por que elas estão trazendo isso à memória de Moisés? Elas estão dizendo o seguinte, Moisés, nós estamos nos posicionando diante de você e não contra você. Ah, como Deus ama quem é de honra, como Deus ama quem é de caráter. Você não tem ideia, o favor de Deus alcança quem se posiciona debaixo de princípio de honra e debaixo de caráter. Veja, o que isso significa? Elas não fizeram um pedido escondido. Elas se posicionaram. E diga assim, posicionamento. É esse jeito aí que você quer posicionar, irmão? É? Tá meio ruim, né? Esse posicionamento seu aí. A gente tá até dormindo ali. Diga, posicionamento exige coragem. O que elas podiam ter feito? Posso dar um exemplo? Ter postado uma fotinha chorando. Uma legenda, uma indireta. É ou não é? Hoje em dia, é no grupo da família. Expulsado do grupo. Elas poderiam ter culpado Moisés. Quem era Moisés? O presidente da república da época. O líder da nação era Moisés. É como se fosse o Lula. É ou não é? Mas era crente. Olha aqui pra mim. Porque eu vou falar, pode ou não? Tem gente que não se posiciona e quer culpar o governo. Ah, o Tarcísio. Como é o nome do prefeito? O prefeito, não. O Ricardo. Ah, a culpa é do prefeito, Ricardo Nunes. Ela não se posiciona. Não, o culpado é o Lula. Amigo, quantos governos já mudou e você não se posicionou? Quantos anos já se passaram e você não mudou o posicionamento? Diga assim, esse mês é para quem é forte. Amigo, posicionamento não é para gente fraca, não. Gente fraca
ainda que tenha direito, ele diz: não mexe com isso não. Eu não procuro o problema e o problema não me procura. Mas pessoas fortes, escolhidas por Deus, ele diz: se é meu, eu vou atrás. Se é meu, eu quero. Se Deus prometeu, ele vai me entregar. Ó, o posicionamento exige coragem. Elas começaram a história, primeiro, honrando o pai. Olha o que ela faz. Nosso pai morreu. Elas não tentaram manipular a situação. Elas não tentaram fazer um vitimismo com isso. Pelo contrário, elas recordaram Moisés quem era o pai. Moisés, nosso pai morreu e não morreu como rebelde, hein? Ele te honrou. Ele não estava lá no grupo de Corá, Datã e Abirão. Não. O nosso pai morreu pelo próprio pecado. Elas não se vitimizaram. Diga assim: se posicionar não é ser vítima. Vivemos em uma época onde tudo a pessoa se vitimiza. A gente não pode, nem bullying mais pode fazer hoje. Nada. Não pode mais falar o óbvio. Nada. Por quê? Porque vivemos em uma bolha onde tudo se torna calúnia, vitimismo. Pois é, por isso que está do jeito que está. Elas não tentaram manipular. Elas não exageraram na dose. Elas não mentiram. Inclusive elas disseram: ele não participou da rebelião de Corá. Elas estavam dizendo: nosso pai tinha defeitos, mas não era um rebelde. Diga assim: isso é maturidade. Moisés não respondeu imediatamente. Veja, o que elas falaram foi algo tão certeiro no coração de Moisés. Diga assim: o líder ficou sem respostas. Veja, Moisés falava com Deus, ele ficou sem resposta diante das mulheres. Para você ver como elas estavam tão posicionadas em Deus. Aleluia. Eu profetizo, o seu posicionamento vai deixar muita gente de boca fechada. Moisés não respondeu imediatamente. O que ele fez? Ele levou a causa diante de Deus. Ele levou para Deus. Tem coisas que você não tem que debater. Você tem que fazer o quê? Jejum, oração. Ir para a casa de Deus, para a presença de Deus, receber uma palavra, uma direção. Aleluia. Algumas respostas precisam nascer nos céus. Nem toda resposta pertence aos homens. Amém? Algumas respostas precisam ser direcionadas por Deus. Deus não disse apenas: ô Moisés, entregue a herança para elas. Elas me convenceram. Não. Deus disse: as filhas de Zelofeade têm razão. O posicionamento delas foi tão certeiro, mas tão certeiro. Sabe o que Deus fez? A partir de hoje, a regra muda por causa delas. Ouça-me com atenção. Se Deus te levantou para mudar decretos, você acha que vai ser com costinha fraca que você vai mudar decretos? Se Deus te levantou para quebrar uma maldição na geração dos seus antepassados, você acha que vai ser fácil para você? Se Deus te levantou, você não recebeu herança de pai, herança de mãe, você começou do zero, você é o primeiro cristão da família, você acha que vai ser fácil para você? Não vai. Mas Deus está dizendo: por causa do seu posicionamento, eu vou mudar muita coisa ao seu redor. Você crê nisso? Dá glória para Jesus. Imagina só você se posicionar diante de uma geração que caminha daquele jeito há anos, daquela maneira. Você se posiciona, sem afrontar, sem mentir, sem defraudar, sem enganar, sem se rebelar. Aí Deus se levanta do trono e fala: Moisés, ela está certa, ele está certo.
Imagina Deus olhando para você, dizendo assim: você está certo, e por causa disso eu vou mudar a regra por conta de você, eu vou mudar tudo a partir de hoje. Existem 5 lições que nós podemos aprender com essas mulheres. A primeira: quem se posiciona não aceita o sempre foi assim. Existem famílias que têm uma tradição familiar, sim ou não? E muitas delas a tradição não é uma coisa muito boa. Quer ver alguns exemplos? Posso citar ou não? Um exemplo: em algumas famílias, as mulheres engravidam cedo e o pai não assume os filhos. Existem famílias onde as mulheres têm, 3 filhos, 4 filhos, cada um de um pai. Aí quando você vai ver, não é só com a jovem. A mãe dela foi assim, a tia foi assim, a avó foi assim. O que é isso? Um padrão. Existem famílias onde as pessoas elas têm problemas alcoólicos. Aí você olha, o pai foi assim, o avô foi assim, os tios são assim. Aí alguém olha e fala assim: é normal, é assim mesmo. Elas não aceitaram o sempre foi assim. Elas se posicionaram dizendo: comigo não será assim. A tradição dizia não, a cultura dizia não, mas Deus tinha outra resposta para elas. O reino de Deus nunca foi governado por tradição, mas sim por palavra de verdade. A segunda lição que nós aprendemos com essas mulheres que se posicionaram, e o posicionamento delas mudaram os decretos. A segunda, diga assim: quem se posiciona leva a sua causa ao lugar certo. Elas não ficaram murmurando em tendas. Hoje não tem tendas, irmão. Hoje tem grupo de zap. Hoje tem roda. O café da tarde. É chá da tarde. Mas veja, elas poderiam ficar murmurando em tendas. Elas foram à porta da congregação, que era o tabernáculo, o Kodesh HaKodashim, o Santo dos Santos. E elas levaram para lá a causa delas. Por quê? Quem se posiciona leva a sua causa ao lugar certo. Ouça isso: quem vive reclamando para as pessoas continua preso. Quem leva a sua causa diante de Deus encontra direção. Porque a vida não muda, porque ao invés de levar para Deus, gasta energia explicando para quem não muda, para quem não resolve. Diga: eu vou me posicionar. Terceiro, quem se posiciona fala com respeito, mas com firmeza. Elas não fizeram escândalo. Elas não atacaram Moisés. Elas não exigiram privilégios. Elas apenas disseram: porque o nome do nosso pai será apagado. Ou seja, por que vão apagar o legado do nosso pai, o nome do nosso pai? Porque ele não deixou filho homem? Ou seja, eu não sirvo para nada? Existe uma diferença enorme entre rebeldia e posicionamento. Elas não foram rebeldes contra Deus. Elas se posicionaram diante de Deus. Eu profetizo: Deus vai te dar estratégias e sabedoria para você se posicionar diante dele, para falar com as palavras certas, de maneira que os céus olhem para você e digam: você está certo, eu vou fazer da maneira que você quer, do jeito que você deseja. Quarto, diga assim: quem se posiciona muda decretos. Ouça, se você for ficar esperando a lei mudar, o governo mudar, o prefeito mudar, o presidente mudar, não vai acontecer nada. Elas poderiam esperar Moisés olhar para elas, ou pelo menos a notícia chegar a Moisés dizendo: não, Moisés, você dividiu as terras, e uma pessoa aí ficou sem casa. 5 mulheres não têm onde morar. Elas poderiam ter esperado. Tem gente que vive esperando, por isso que não acontece nada.
Ah, e amanhã eu faço. Academia, não, amanhã, hoje não. Para o culto, para a igreja, amanhã, hoje não. Tomar ceia, amanhã, hoje não. Ter um encontro com Deus, amanhã, hoje não. Casar, amanhã, hoje não. Quem se posiciona muda decretos. O pedido delas virou lei. Você tem ideia disso? Imagina um posicionamento seu. A Câmara, o Congresso, assinar um decreto dizendo: a partir de hoje é lei no Brasil todo. O que elas falaram virou lei na nação inteira de Israel. E isso hoje serve para outras nações, para outras culturas. Hoje, meninas, mulheres, filhas podem receber herança dos pais. Por quê? Porque lá atrás 5 mulheres decidiram se posicionar e dizer: Senhor, eu também tenho direito nesse negócio aí, nessa herança. Eu profetizo, com você será diferente, vai ser diferente. O posicionamento delas abriu caminho para famílias que elas jamais conheceriam. O seu posicionamento hoje pode ser a porta da próxima geração. Aleluia. E quinto, para a gente encerrar. Quem se posiciona recebe mais do que pede. Diga, quem se posiciona recebe mais do que pede. Ouça, elas pediram a herança. Elas receberam influência. Elas pediram a terra que era delas. Elas receberam um lugar na história. Elas pediram justiça. Elas receberam a aprovação do próprio Deus. Ouça isso. Elas mudaram o jogo, amigo. Elas viraram a mesa. De esquecidas a referências. Elas mudaram a história. Eu profetizo sobre a sua vida, que você mudará a história da sua vida e de todos aqueles que estão ao seu redor, através do seu posicionamento. O seu posicionamento mudará a história de outras pessoas. Você se tornará uma referência para a sua geração. Talvez existam áreas na sua vida onde tudo ao redor diz não. A família diz não, as circunstâncias dizem não, mas quando Deus declara, elas têm razão, nenhum decreto da terra pode permanecer de pé. Deixa eu te falar uma coisa. Se você decidir se posicionar dentro desse mês profético de agosto, talvez muitas coisas estavam dando errado na sua vida. Porque você dependia de uma aprovação, de uma assinatura, de um carimbo, de um alvará. Mas se você se posicionar e Deus for ao seu favor, o favor de Deus te alcançar, deixa eu te falar uma coisa, qualquer decreto da terra vai ser tirado da sua vida e o decreto dos céus será estabelecido diante de você. Essa história que nós lemos, ela aponta para Jesus, para Cristo. Você sabia disso? Sim ou não? Sim? Vamos ler aqui. Essa história, ela nos revela Cristo. Nós também estávamos sem direito à herança por causa do pecado. Não tínhamos mérito, posição nem herança espiritual. Coloca aí Romanos 8,17. Mas Jesus compareceu diante do Pai em nosso favor. E pela a sua obra da cruz nós recebemos a adoção e passamos a ser co-herdeiros com Deus. Olha lá. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros. Também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Diga assim: eu fui incluído na herança eterna.
Deixa eu te falar uma coisa. Quando alguém virar para você e falar, você é pecador, você não merece, nem é para você ir para a igreja, você não tem que ouvir essas coisas. Você tem que lembrar que Deus te incluiu na herança eterna e o seu nome está escrito no livro da vida. Vai dar glória para Jesus, vai. Assim como as filhas de Zelofeade impediram que o nome do seu pai fosse apagado, Cristo fez o oposto conosco. Quando tudo apontava para a nossa exclusão, Ele escreveu os nossos nomes no livro da vida. Quando Satanás olhou e falou assim, você já está condenado, Jesus foi lá e falou, não, vou rasgar a cédula de dívida contra eles. O posicionamento delas preservou a herança terrena. E o posicionamento de Jesus conquistou para nós uma herança eterna. Diga assim, um posicionamento muda uma história. Diga assim, um posicionamento muda decretos. Diga assim, posicionamento muda decreto. O que Cristo fez? Se posicionou. Porque vieram tantos outros profetas antes de Cristo e deu errado. Porque sempre no finalzinho alguém ia lá e escorregava no tomate. E Cristo? Cristo não. Ele foi até o fim, padecendo uma morte de cruz. Deixa eu te falar uma coisa. De repente você olha para o seu lado, para o seu redor, e você diz assim, apóstolo, eu não tenho nenhuma referência de pessoas que venceram próximo de mim. Olha para Cristo. Ele venceu. É só olhar para Ele. Ele venceu e deixou uma herança. Se Ele que nasceu, que não tinha parecer nem formosura, nasceu dentro de uma manjedoura, numa caverna escura. Se Ele conseguiu deixar um legado, deixar uma herança, você também vai deixar. Ouça-me com atenção. Quem se posiciona diante de Deus, deixa de ser apenas beneficiado pela história e passa a ser usado por Deus para escrever uma nova história. Deus te abençoe.